Capítulo 1. Filho do Imperador Celestial, Reencarnação e Renascimento. Jiang Chen sentia como se seu cérebro fosse feito de pasta, como se estivesse em um sonho, mas tudo parecia muito mais real do que isso. Cada centímetro de pele, cada osso de seu corpo, tudo gritava em agonia. Eu morri. Estou sofrendo no mar de fogo infernal do purgatório. A primeira impressão de Jiang Chen era de que ele estava morto, mas a fraca respiração que continuava em seu corpo fez com que se lembrasse de outra coisa, que ele ainda estava vivo. Depois de quem sabe quanto tempo, Jiang Chen forçou seus olhos a abrir repentinamente e descobriu que estava em um caixão. Estou em um caixão, então realmente estou morto? Jiang Chen ficou deprimido. Que ridículo. Eu, Jiang Chen, filho do Imperador Celestial, nasci com uma constituição Yin, e por isso não fui capaz de praticar o Dao marcial. Mesmo quando meu pai refinou a pílula do Sol e da Lua para que eu pudesse aproveitar a vida enquanto o Sol existisse, ainda me tornei um fardo e morri diante da calamidade que desceu dos céus. Ei, o que está acontecendo com meus meridianos? Existe Qi verdadeiro fluindo neles? É meio fraco. Espere, esse não é meu corpo. Este definitivamente não é meu corpo. Eu nasci com uma constituição Yin, então como eu poderia ter Qi verdadeiro fluindo pelo meu corpo? E se eu realmente estivesse morto, como poderia existir Qi verdadeiro fluindo pelo meu corpo? Era como se um raio de eletricidade tivesse passado pela mente de Jiang Chen enquanto ele estava no caixão. Ao mesmo tempo, percebeu que o corpo no caixão não era o dele. Isso. O que é isso? De quem é esse corpo? Essa descoberta inesperada trouxe surpresa e alegria. Ele rapidamente descobriu alguns fragmentos da memória do corpo. O dono deste corpo também se chama Jiang Chen, o filho do duque da província de Jianghan, do Reino Oriental? O nome é o mesmo, mas obviamente não sou eu. Eu sou o filho do Imperador Celestial. Como eu me tornei o herdeiro de um reino tão simplório? A mente de Jiang Chen estava cheia de perguntas. Eu realmente morri na calamidade? Isso é uma reencarnação das mencionadas em lendas? Os céus foram destruídos e a roda da vida quebrou. Eu deveria ter morrido na calamidade, sem esperanças de viajar pela roda da vida. Isso significa, eu realmente reencarnei? Jiang Chen finalmente confirmou essa nova realidade depois de examinar os fragmentos de consciência do antigo Jiang Chen. E pensar que eu era o exaltado filho do Imperador Celestial em outra vida e não podia cultivar devido a uma constituição Yin, mas agora que reencarnei como o filho de um duque de um reino monótono, eu já posso até mesmo cultivar. Que ironia. Os céus foram destruídos e a ordem sucumbiu. Eu, Jiang Chen, vivi 1 milhão de anos em vão na vida passada. Não podia ajudar em nada quando a calamidade chegou. Alguém com uma constituição Yin não pode cultivar e está condenado a viver à mercê de outros. Meu destino era semelhante à poeira. Poderia ser facilmente dissipado com um sopro do vento. Jiang Chen ficou sombrio, perdido em pensamentos sobre como foi tratado na vida passada e sobre seu pai que desenvolveu a pílula do Sol e da Lua com um enorme custo, apenas para que seu filho pudesse aproveitar a vida enquanto o Sol e a Lua existissem. Ele sabia que essa separação representada pela vida e pela morte era possivelmente um adeus eterno. Mesmo após viver 1 milhão de anos, apesar de possuir grande inteligência, quando pensou em seu pai, o Imperador Celestial, e seus cuidados, lágrimas quentes encheram seus olhos. Ele sabia, os céus foram destruídos. Mesmo uma existência tão poderosa quanto a do Imperador Celestial, possivelmente não sobreviveria à calamidade. Jiang Chen ficou triste quando seus pensamentos vagaram por esse caminho. Mesmo assim, era como se um raio tivesse o atingido quando sua alma tocou nos meridianos desse corpo. Era como se uma pessoa morrendo de sede tivesse encontrado um oásis. O Qi verdadeiro, que se movia lentamente, era tão fraco ao ponto de estar cintilando. Mas foi esse fraco sinal de Qi verdadeiro que varreu os pensamentos deprimentes e incendiou sua vida. Treinar? Cultivar. Esse era um pensamento ridículo para alguém como eu, com uma constituição Yin. Não consegui treinar em toda a minha vida passada, mas nunca aceitei esse destino. Agora que ganhei essa chance, graças à reencarnação, não é o destino abrindo as portas para mim? Eu era o exaltado filho do Imperador Celestial, o encarregado da biblioteca de Tianlang durante milhões de anos. Eu li inúmeros livros e pergaminhos. Estava familiarizado com todas as disciplinas e métodos de treinamento. Eu era incomparável e reconhecido graças ao meu Dao da alquimia, mas meu conhecimento foi sempre apenas teórico, em um nível abstrato. Agora que ganhei a capacidade de cultivar, graças à reencarnação, por que teria medo? Por que motivo eu, Jiang Chen, abaixaria minha cabeça? Jiang Chen sentiu como se soltasse um peso de seus ombros enquanto pensava assim. As emoções negativas desapareceram lentamente. Ele sentiu que essa reencarnação era o ponto que mudaria completamente sua vida.
Na verdade, da perspectiva da vida passada de Jiang Chen, a identidade de filho de um simples nobre era completamente irrelevante. Mas essa pessoa patética possuía uma qualidade que ele não tinha em sua vida passada. Ela tinha qualificação para cultivar. A qualificação para cultivar era como o ponto de largada de uma corrida. Mesmo ele sendo uma pessoa impressionante em sua vida passada, tão exaltada quanto os dragões e fênix, ele só podia observar as coisas. Agora, apesar de sua pouca experiência na nova vida, apesar de ser como uma formiga, ele tinha as qualificações para partir de um ponto e agarrar seu lugar. O caminho da cultivação era incessante e sem limites. Enquanto alguém tivesse sorte, poderia alcançar o poder. Mesmo as formigas podiam ter asas para alcançar os céus. E agora, uma oportunidade apareceu. Filho do Imperador Celestial, guardião da biblioteca de Tianlang, ele dedicou milhões de anos de sua vida quase inteiramente ao estudo. Não seria exagero dizer que ele se tornou uma enciclopédia ambulante, e no meio do caminho, obteve o conhecimento do mundo. Sua mente era cheia de teorias que envolviam os divinos céus e até mesmo a poeira. Não havia nada com o que Jiang Chen não estivesse familiarizado. Embora Jiang Chen não pudesse cultivar nos muitos anos de sua vida passada, ele adorava adotar discípulos e fazer experimentos com eles, testando uma e outra teoria. Ele perdeu a noção de quantos prodígios havia criado em sua vida. O que era oportuno? Ele reencarnou com as lembranças do filho do Imperador Celestial e ganhou o corpo do infeliz herdeiro de um duque. As experiências que ele havia feito em seus discípulos agora poderiam ser comprovadas e testadas pessoalmente. Isso era oportuno. Jiang Chen não podia se conter. Neste momento, o som de um golpe impressionante soou, como se algo tivesse caído e quebrado. Jiang Ying, descubra isso. Descubra a todo custo. Zhang Fang, o duque de Jianghan, esmagou furiosamente um vaso, desejando queimar todo o reino em um ataque de fúria. Vossa Senhoria, já temos uma pista. Jiang Yin falou respeitosamente, vestido de preto da cabeça aos pés. Mesmo que o jovem mestre não fosse diligente na cultivação, ele ainda era um lutador do nível de Qi verdadeiro. Seu controle sobre o próprio corpo deveria ser absoluto. Durante uma ocasião tão importante, ele não perderia o controle e peidaria. Então, quem está por trás disso? Alguém intencionalmente queria envergonhar Chener durante os ritos do culto celestial, a ponto de enfurecer o rei e fazer com que fosse executado? O tom de Jiang Feng havia chegado a um ponto perigoso. O jovem mestre tomou café da manhã com amigos no Garça de Outono essa manhã. Não descobri nada quando investiguei o Garça de Outono, mas encontrei vestígios do pó das 3 risadas no corpo do jovem mestre. Pó das 3 risadas? O rosto de Jiang Fang escureceu, como ele não saberia o que era o pó das 3 risadas. Este item limpa as passagens internas de uma pessoa. Mesmo que não tenha efeitos colaterais, faz com que o Qi de uma pessoa circule pelo corpo e seja emitido por todas as partes. O condenável peido de seu filho durante os ritos do culto celestial, organizados pelo rei, foi definitivamente por causa desse pó das 3 risadas. Parece que ao invés de ser uma coincidência, isso foi algo planejado. Vossa Senhoria, aqui está uma lista de com quem o jovem mestre tomou café da manhã. Porém, eles são todos filhos de outros duques, por isso será difícil descobrir quem foi o responsável. Jiang Ying era a mão direita de Jiang Feng e seu mais leal e valoroso servo. Vá e investigue minuciosamente esse assunto. Mesmo que eu perca meu ducado, mesmo que eu seja destruído, eu não ficarei sentado enquanto meu filho é assassinado. As gerações da família Jiang foram todas leais, mas nunca estúpidas. A família Jiang trabalhou incessantemente para a família real do Reino Oriental durante gerações, defendendo a terra, lutando em guerras e mantendo firmemente seu posto. Eles ganharam apenas um ducado a um alto custo e agora seu filho foi assassinado? Um vassalo não precisava ser leal se o senhor não fosse gentil. Se isso acontecesse, uma rebelião também aconteceria. Jiang Feng sentiu como se um vulcão estivesse à beira de entrar em erupção em seu peito, quando se lembrou da expressão fria do rei Dongfang Lu, ordenando a morte de seu filho, a visão de seus inimigos aproveitando aquele momento, e seu filho que foi espancado a ponto de não ser reconhecido, e agora estava deitado em um caixão. Ele pensou em voltar imediatamente para seu território e invadir a capital, comandando centenas de milhares sob sua bandeira, para fazer rios de sangue correr pelas ruas. Ao ouvir essas palavras, com as vagas lembranças deixadas no corpo, Jiang Chen entendeu tudo o que aconteceu. O proprietário original desse corpo teve a infelicidade de peidar durante os ritos do culto celestial. Esses ritos foram feitos no templo mais sagrado do país, e estavam presentes o rei e todos os 108 nobres do Reino Oriental, para rezar pela amada filha do rei Dongfang Lu.
O rei e os nobres fizeram muitos preparativos para que os ritos acontecessem, assim como deixar de comer carne, tomar banhos especiais, usar roupas especiais para a ocasião e queimar incensos de lavanda. Em outras palavras, todos tinham se limpado bem e estavam se esforçando em busca da perfeição para convencer os céus de sua sinceridade para conseguir algumas bênçãos. Tudo estava acontecendo normalmente no início. Mas assim que o rei e os nobres haviam feito kowtow no templo, Jiang Chen soltou um peido de perfurar os tímpanos. Todos sabiam que o kowtow e a oração eram a parte mais importante dos ritos. O silêncio absoluto precisava ser mantido durante essa etapa. Era assim que alguém poderia se comunicar com os deuses e demonstrar devoção. Mas o peido grosseiro de Jiang Chen quebrou o silêncio e destruiu esse encontro digno. Todos sabiam que os peidos eram compostos por gases fedidos. Se isso acontecesse durante uma ocasião qualquer, teria sido ignorado enquanto todos prendiam a respiração. No entanto, o lamentável peido de Jiang Chen foi longo, barulhento e fedido, uma afronta aos deuses. O grande sacerdote encarregado dos procedimentos do rito ficou magoado e começou a amaldiçoar em voz alta, como se o peido tivesse destruído o pilar que sustenta o mundo e estava destruindo os céus. Isso despertou a ira do rei Dongfanglu, já que ele amava sua filha. Ele ordenou que os guardas surrassem e matassem Jiang Chen. Mesmo assim, sua raiva não diminuiu, e ele deu a ordem para que o cadáver de Jiang Chen fosse pendurado no muro da cidade para que abutres e outros animais o levassem embora. Jiang Chen não teria sequer um corpo se os nobres do reino não convencessem o rei de que isso era vulgar e incivilizado, além de afetar as fortunas do reino de forma negativa. Capítulo 2. Apoio do pai. Amigos leais. Jiang Chen finalmente descobriu quem, por quê, quando, onde e como toda a situação aconteceu, depois de uma organização cuidadosa dos acontecimentos. Ele também entendeu o motivo da morte do outro Jiang Chen. Certo, parece que o outro Jiang Chen teve uma morte infeliz. Morrer por causa de um peido. Este rei do reino oriental é realmente um sujeito tirano. Ritos do culto celestial? Eu, o exaltado filho do imperador celestial, conheci muitos rituais, mas nunca ouvi falar de bênçãos divinas por causa de um banho, roupas novas e alguns incensos queimados. Existe ordem para as coisas abaixo dos céus. Quem é bom é recompensado de alguma forma e não é punido. Esqueça. Eu recebi esta oportunidade graças a esse rei que resolveu matar Jiang Chen. Jiang Chen suspirou enquanto estava deitado no caixão, sentindo muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto estava indignado quanto ao passado do outro Jiang Chen, ele não podia deixar de ficar satisfeito pela própria reencarnação. Exceto que ele também ouviu claramente a conversa entre aqueles dois. Um deles era o pai do antigo Jiang Chen, ou melhor, seu pai atual. Vendo seu novo pai em um ataque de fúria inspiradora, pronto para entrar em erupção e se rebelar completamente, destruindo tudo pela frente a qualquer momento, confortou o coração de Jiang Chen. Testemunhar esse tipo de amor paternal criou uma sensação de déjà vu. Quem pensaria que eu teria a sorte de possuir um pai que me apoia incondicionalmente em ambas as vidas? Mesmo que este duque de Jianghan seja um pilar do reino, ele está disposto a se rebelar agora que seu filho foi injustamente condenado à morte. É um homem justo e corajoso. Talvez fosse devido aos laços de sangue entre esse corpo e Jiang Feng. Seja lá qual for o motivo, Jiang Chen se sentiu disposto a aceitar Jiang Feng como seu pai, mesmo à primeira vista. Pelo menos ele não era um sujeito tímido e leal ao ponto de ser estúpido. E claro, Jiang Chen não deixaria a situação tomar grandes proporções e se tornar uma revolta. Mesmo que pudesse ser extremamente satisfatório se rebelar contra um senhor por uma causa nobre, quando se analisava a situação de maneira simples, era uma situação para encontrar morte rápida. Sem mencionar que Jiang Feng não estava em seu território no momento, e mesmo que estivesse, ainda que reunisse 1 milhão de homens, era estupidez pensar que um duque pudesse sair vitorioso contra um reino inteiro. Jiang Chen foi o filho do imperador celestial em sua vida passada, e recebeu uma ótima educação. Ele entendia muito bem o significado de nobres não precisam agir por impulso em busca de vingança, e impediria que seu novo pai cometesse uma ação impensada. Era verdade que ele foi o filho do imperador celestial em outra vida, mas nesta vida, a outra identidade não era nada além de doces lembranças. Se seu pai, Jiang Feng, se rebelasse contra a família real e ela reagisse da devida forma,
Como alguém poderia escapar de forma ilesa? Jiang Chen assumiu o controle de um novo corpo quando reencarnou. Ele não queria morrer logo depois de acordar. Então, quando viu que seu pai estava pronto para criar uma trilha de sangue, Jiang Chen não resistiu à vontade de soltar um leve ruído. Foi um som que congelou Jiang Feng imediatamente onde ele estava. Jiang Feng ficou completamente petrificado enquanto olhava fixamente para o corpo de Jiang Chen deitado no caixão. A raiva feroz em seus olhos se transformou em amor paternal em um piscar de olhos. O amor de um pai é como uma montanha, e Jiang Feng quase saltou como um tigre enquanto corria para agarrar a mão de Jiang Chen. Chener, você não está morto? Embora esse rosto fosse o de um estranho, esse amor paternal era realmente parecido com o que ele recebeu em sua outra vida. Jiang Chen não achou isso ruim. Pai, eu te desapontei. Naquele momento, Jiang Feng estava totalmente imerso na alegria de recuperar seu filho. Quem se importaria com qualquer coisa depois disso? Bobagem. Você é meu filho, o filho de Jiang Feng. Como você poderia ter me desapontado? É maravilhoso que você não esteja morto, Chener. Tudo isso por um peido? A filha de Dong Fanglu tem uma doença incurável. Algum rito realmente pode mudar isso? Se adorar aos céus curasse todas as doenças incuráveis, qual seria a necessidade de médicos então? E mesmo que a vida de sua preciosa filha seja importante, a vida de meu filho não é também? Apenas porque ele preparou alguns ritos para implorar pela misericórdia dos céus, significa que meu filho merece morrer por causa de um peido acidental? Jiang Feng não se incomodou em esconder de seu filho a fúria e a amargura que o possuíam. Ele até mesmo ousou chamar o rei do reino oriental pelo nome. Parece que esse duque de Jianghan estava realmente irritado. Jiang Chen estava certo de que, se realmente tivesse morrido, Jiang Feng teria certamente se rebelado. Esse era um homem disposto a criar buracos no céu pelo seu filho. Não é ruim ter um pai assim. Não fique com medo, Chener. Agora que você acordou, nunca mais sofrerá novamente enquanto eu respirar. Eu entrarei em contato com os nobres que são amigáveis com nossa família e solicitarei que o rei Dong Fanglu perdoe esses crimes aleatórios dos quais você foi acusado. Profanação do altar sagrado, degradação do templo sagrado, blasfêmia contra os deuses, destruidor dos ritos do culto celestial. Se essas questões não fossem eliminadas, elas poderiam criar problemas sem fim para Jiang Chen, mesmo após voltar dos mortos. Ao mesmo tempo, Jiang Chen sabia que não poderia ter crimes sobre sua cabeça caso fosse viver neste reino oriental no futuro. Pai, não precisa de pressa para limpar o meu nome. A família Dongfang está completamente enfurecida no momento. Nós podemos visitar o rei quando sua raiva diminuir e ele já não estiver tão abatido. Eu já fui condenado uma vez. Ele não vai esquecer sua dignidade como rei e me condenar novamente. Jiang Chen tinha muitas maneiras para lidar com a situação. Ele estava com pressa para se acostumar com a nova identidade e se sentir à vontade com o novo corpo. Jiang Feng estava prestes a responder quando alguns sons foram percebidos pelos seus ouvidos. Chener, deite-se. Alguém está chegando. Ele disse calmamente. Jiang Chen se deitou novamente, afinal seu retorno da morte foi muito repentino. Seria uma notícia tremenda se alguém o visse. Seu pai pediu para ele fingir de morto por enquanto. Tudo bem, este caixão serve como uma proteção. Fingir de morto seria a coisa mais fácil do mundo. Irmão Shen, você teve uma morte tão sem sentido? O ruído dos passos de algo pesado acompanhou esse uivo triste. Sim, de algo pesado. A pessoa que se aproximava, bem, seria melhor chamar essa pessoa de bola de carne. A figura imensa tinha quase as mesmas dimensões para todos os lados, e seu corpo apresentava curvas perfeitas, formando uma incrível bola de carne. Dois homens de mesma idade seguiam de perto a bola de carne. Todos tinham expressões trágicas de sofrimento. Era evidente que eles tinham vindo prestar respeitos a Jiang Chen. A bola de carne estava na frente e avançou rapidamente para o lado do caixão. Com seu enorme tamanho, ninguém poderia se aproximar, apenas observar por trás. A bola de carne limpou as lágrimas com uma mão e continuamente pegava algumas coisas, jogando tudo em um braseiro enquanto queimava algum dinheiro. Irmão Shen, esta era sua versão ilustrada favorita do Hui Quanbao. Nota: Hui Quanbao é um clássico da literatura erótica chinesa. Eu estava pensando apenas em mim antes e me recusei a te emprestar. Agora que você se foi, perdi um grande colega de gostos semelhantes. E que uso eu teria para isso? Estou queimando isso para você, para que possa se divertir vendo isso quando ficar entediado. Lembre-se de não ser egoísta como eu. Compartilhe e cuide. E esta é uma nota de 10.000 pratas. Você foi o único a me ajudar com 10.000 pratas, da última vez que fui satisfazer meus desejos e acidentalmente engravidei uma garota. Meu
pai teria me espancado se descobrisse, mas nunca tive a chance de te devolver esse dinheiro. A bola de carne chorou baldes de lágrimas enquanto seu coração estava destruído. Ele se deitou, batendo no chão com grande tristeza depois de queimar tudo. Jiang Chen ficou à vontade no caixão e não fez nenhum som. Ele também queria aproveitar essa oportunidade para observar seus melhores amigos. Gordo Xuan Xuan era, sem dúvidas, o mais leal e fiel dos amigos. Ah, irmão Chen, eu estou bem, mas esse velho Dongfang Lu merece morrer. Juro que se eu, gordo, herdar o ducado de Jinshan do meu velho, nunca mandarei um único soldado ou cavalo para lutar pela família Dongfang durante toda a minha vida. Neste momento, o gordo se virou para olhar os que estavam atrás dele, tentando os convencer de fazer o mesmo. Vocês são grandes amigos do irmão Chen? Vocês veem irmão Chen como um irmão? Venham fazer promessas para ele também. O robusto homem jovem e confiante respondeu de volta. Gordo, você acha que é o único leal? Que eu, o herdeiro do ducado de Hubing, sou menos do que você? Com isso, o jovem avançou para o altar e jurou. Irmão Shen, eu, Hubing Yue, juro que se eu herdar o ducado de Hubing no futuro, nunca enviarei um único soldado ou cavalo para lutar pela família Dongfang durante toda a minha vida. Vendo que dois já tinham feito juramentos solenes, o que sobrou e estava vestido de forma esplêndida, ficou um pouco sem graça. Yangzong, o irmão Chen é seu irmão ou não? A bola de carne começou a ficar irritada quando viu o jovem hesitar. Você se esqueceu de que foi o irmão Chen quem te defendeu enquanto era intimidado por Yan Yiming, o herdeiro do ducado de Yanmei, depois de chegar à capital? E quando você não conseguiu completar a missão de cultivar ingredientes de nível espiritual, foi o irmão Chen que usou a porção extra que possuía para te ajudar. Você sabe que, te ajudando, o grau dele foi mudado de excelente para médio? A raiva do gordo aumentava enquanto ele falava, até que estivesse pronto para se levantar e socar o jovem enquanto o segurava pelo pescoço. Memórias começaram a passar pela mente de Jiang Chen enquanto o gordo Xuan falava. Ele conseguiu se lembrar ligeiramente dessas pessoas. Assim que o gordo Xuan começou a bater no outro, passos rápidos soaram quando o mordomo da família Jiang se aproximou. Mestre Jiang, Sua Majestade o Rei, chegou com outros nobres para prestar respeitos ao jovem mestre. Prestar respeitos? Gordo Xuan estava pasmo. Ele está derramando lágrimas de crocodilo? Ele acha que queimar algumas varas de incenso irá encobrir o fato de que ele ordenou que espancassem alguém até a morte? Gordo Xuan poderia se dar ao luxo de ser ousado. Afinal, Jiang Feng era um duque do reino e não poderia ser tão teatral. Já que seu filho não estava morto, ele também estava pensando sobre como lidar com tudo. A vida e a posição de seu filho precisavam ser protegidas a todo custo. Essa era a linha de raciocínio de Jiang Feng. Jiang Feng estava bem ciente de que, como rei, Dongfang Lu não se desculparia depois de matar o filho de um nobre. Era preciso ter um coração frio para ser o monarca de um reino. O que ele quis dizer com pagar respeitos era sem dúvidas uma farsa completa. Um ato que, obviamente, era para dizer a Jiang Feng para não agir precipitadamente. Obviamente, Dongfang Lu não tinha medo de Jiang Feng o odiar, ou mesmo se rebelar. No entanto, como governante de um reino, ele não desejava nada disso. Afinal, quem sabe o que poderia acontecer se uma guerra civil começasse? E Jiang Feng tinha até mesmo algumas conexões por todo o reino oriental. Capítulo 3. Não posso dar uma dica, castigue-os brutalmente. A mansão do duque se tornou muito movimentada com esse desenvolvimento. Rei Dongfang Lu chegou pessoalmente com uma comitiva. Embora não fossem muitos, apenas 7 ou 8 pessoas, entre eles estavam duques e oficiais reais. O fato mais surpreendente foi que o rei trouxe sua filha doente, Dongfang Jiru. Era preciso saber que todos esses duques e oficiais eram atores de primeira classe. Do rei aos duques, cada um apresentava uma expressão mais trágica que o outro, como se Jiang Chen, que estava deitado no caixão, fosse de suas próprias famílias. Jiang Feng estava inexpressivo quando cumprimentou os visitantes. Se o que eles queriam era um pouco de teatro, então eles conseguiriam. No entanto, quando Dongfang Jiruo se aproximou para acender um incenso, a menina doente falou em voz baixa. A grande irmão Jiang Chen, me desculpe. Você acabou nesse tipo de situação porque Jiruo é inútil. Mas não se preocupe. Jiruo irá pessoalmente se desculpar caso exista algum mundo depois da morte. Quando estivermos lá, você pode me bater, gritar comigo e também fazer o que quiser. Meu pai fez os ritos para rezar por mim, então sua morte é culpa de Jiruo. Espero que os céus possam colocar a culpa apenas em Jiruo, não em meu pai real, nem nos cidadãos do reino. Embora a pequena garota tivesse falado com palavras vacilantes, mesmo faltando ar, ela foi bastante séria e
sincera. Essas palavras fizeram com que os nobres que estavam atuando se sentissem um pouco envergonhados. Mesmo o gordo Xuan achava difícil odiar a princesa, e ele odiava toda a família Dongfang do fundo do coração. Eu digo, princesa Jiruo, esse cara já morreu. Não há nenhum motivo para dizer tudo isso. Se você realmente se sente culpada, então case-se com o irmão Chen quando estiver com ele. Ele não era qualificado para estar com você quando vivo, mas morto, sim. Meu irmão Chen ama um bom traseiro. Em termos de corpo, ele... Ninguém podia fechar a boca de gordo Xuan depois que ele começava a falar. Suas palavras deixaram Dongfang Lu indignado, e ele pensou: esse maldito gordo, você está amaldiçoando minha filha para que morra o quanto antes? Enquanto isso, os duques se esforçavam para controlar as expressões faciais. Eles estavam morrendo de medo de que gordo Xuan continuasse falando e eles acabassem rindo em um momento inapropriado. Jiang Chen se fingia de morto confortavelmente no caixão quando ouviu gordo Xuan perder o controle da situação. Como ele poderia continuar deitado vendo o que acontecia? Ele se sentou repentinamente e franziu o senho. Gordo maldito, você não pode me deixar morrer em paz? Com exceção de seu pai, a ação de Jiang Chen surpreendeu todos os presentes por um momento. Gordo Xuan era o mais próximo dele e estava extremamente contente. Irmão Jiang, até quando pretendia se fingir de morto? Fingindo meu traseiro. É extremamente difícil fingir de morto. Por que você não tenta? O rosto de Dongfang Lu se tranquilizou quando viu Jiang Chen se sentar. Alguém ao lado dele imediatamente falou: Jiang Chen, como você ousa se fingir de morto? Você enganou o rei, isso é traição. Você e toda a sua família devem ser executados. Esses bajuladores nunca saem do lado de um rei. Jiang Chen estava com muita preguiça para prestar qualquer atenção e lentamente saiu do caixão. Ele perguntou a Dongfang Lu com um olhar calmo: Sua Majestade, Jiang Chen teve sorte e não morreu. Eu apenas gostaria de saber, você pretende me condenar à morte novamente? Ou perdoará meus crimes, mesmo sabendo que não tive a intenção de cometer nenhum deles? Dongfang Lu era o rei de uma nação, mas seu coração pulou um batimento quando Jiang Chen olhou para ele. Este jovem que saiu do caixão era misterioso de uma forma que fez até mesmo Dongfang Lu ficar um pouco cauteloso. Eu sou o rei de uma nação. Por que diabos eu responderia a sua pergunta pessoalmente? Você será poupado porque teve sorte suficiente para sobreviver. Dongfang Lu realmente queria sufocar Jiang Chen até a morte, mas a razão lhe dizia que precisava se comportar com a dignidade de um rei. Se ele se movesse contra Jiang Chen agora, seus súditos não pensariam que ele estaria agindo como um rei deveria, para não mencionar que o duque de Jianghan com certeza se rebelaria. Sua Majestade, este rato desonesto se fingiu de morto para não ser executado. Este tipo de pensamento traiçoeiro é digno de uma sentença de morte. Este duque solicita que Sua Majestade faça a justiça. Era aquele bajulador de novo, mas o duque de Jianghan, Jiang Feng, não estava brincando desta vez. Ele saltou e gritou: Qual é o significado disso, Duque de Tianxiu? Sua Majestade disse que não vai prosseguir com esse assunto, mas você continua tentando isso? Não existia uma relação realmente harmoniosa entre os 108 duques do Reino Oriental. Este duque de Tianshui e Jiang Feng, o duque de Jianghan, eram grandes rivais. O duque de Tianshui riu friamente. Jiang Feng, você não acha estranho que seu filho tenha escapado da morte? Eu suspeito que você também deve estar envolvido, tentando enganar Sua Majestade. Peço a Sua Majestade que investigue minuciosamente tanto o pai quanto o filho da família Jiang. Para falar a verdade, acho que toda a família Jiang deveria ser executada. Jiang Chen deu uma risada silenciosa ao ver seu pai entrando em erupção por causa da raiva e colocou um olhar interessado em Dongfang Lu e Dongfang Jiruo. Então ele casualmente falou: Sua Majestade, seria simples executar toda a família Jiang, mas não seria fácil salvar a vida dela agora, seria? A expressão de Dongfang Lu congelou. O que você quer dizer com isso, Jiang Chen? Nada de demais. Mas enquanto eu estive morto, ouvi uma voz divina sussurrando em minha orelha. Ela transmitia um grande conhecimento, que parecia ter algo a ver com a doença da princesa. Encontrei a vontade de viver de novo quando pensei na doença da princesa. Então retornei. Se Sua Majestade pensa que eu devo morrer, então dê sua sentença novamente. Jiang Chen era realmente inteligente. Ele sabia o que dizer para conseguir a atenção de alguém. O que ele acabou de dizer atingiu o ponto fraco de Dongfang Lu. Como governante de um reino, Dongfang Lu era tirânico e paranoico. Mas como pai, Dongfang Jiruo era apenas uma criança que encantava seu olhar. Ele foi tentado ao saber que um ser divino se interessou pela doença de sua filha. Por quem foram feitos os ritos? Para quem além de sua filha? Uma doença que nenhum elixir ou medicamento poderia curar, com certeza estaria nas mãos dos deuses. Jiang Chen,
Você tem certeza disso? Embora Dongfang Lu fosse um rei, ele ainda sentiu um pouco de apreensão nesse momento. Afinal, ele havia ordenado que esse sujeito fosse executado. Como alguém ousaria mentir para Sua Majestade? Muito bem. Jiang Chen, qualquer pedido que você tiver será realizado. Todas as riquezas, resplendor e poder do reino oriental serão seus se você puder curar a doença de Ziruo. Agora foi a vez de Jiang Feng ficar nervoso. Ele temia que seu filho estivesse pensando em brincar com o rei depois de ser espancado. Se esse fosse o caso, eles teriam vários problemas mais tarde. Chener, seu conhecimento sobre medicina não é tão grande. Muitos dos melhores médicos do Hospital Real ficaram surpresos com a doença da princesa. Mas você fala como se não fosse nada? Fique em paz, pai. Mesmo que seu filho não possua um profundo conhecimento medicinal, sei que não deve haver espaço para erros. E também recebi a orientação divina. Dongfang Lu falou apressadamente. Sim, Jiang Chen. Sinta-se à vontade para falar. Você será perdoado mesmo se estiver errado, mas será recompensado com honrarias se puder ajudar. Honrarias? Isso não era importante para Jiang Chen. Não era como se ele realmente estivesse brincando. Receber títulos, mostrar habilidades ou fazer vários pedidos, esse era o caminho para a morte. O Jiang Chen de hoje sabia que a ideia e o momento eram mais importantes do que as pessoas. Ele sabia que se portar com humildade agora resultaria na maior proteção possível, enquanto a disputa quanto a honras criaria inimizades na família Dongfang e atrairia o ciúme de outros duques. Jiang Chen falou enquanto pensava. Seu humilde servo é um criminoso e não se atreve a pedir honrarias. Apenas perdoando meus crimes, poderei cumprir com meus deveres. Os duques que tinham amizade com Jiang Feng riram internamente ao ouvir essas palavras de Jiang Chen. Esse garoto realmente sabia falar. Ele resolveu as coisas de forma mais suave do que seu velho poderia ser capaz. Perdoar Jiang Chen de seus crimes, isso era algo que Dongfang Lu poderia facilmente fazer com uma única palavra. Tudo bem. Enquanto nós estamos diante de nossos nobres, nós perdoamos você de todos os seus crimes. A partir deste momento, você ainda é o herdeiro do ducado de Jianghan. Todos seus títulos e conquistas continuam inalterados. Se alguém falar sobre o passado novamente, eles terão de enfrentar a família real Dongfang. Dongfang Lu foi realmente magnânimo. Ele não só perdoou todos os crimes de Jiang Chen, como também proibiu que alguém falasse sobre eles. Essa foi obviamente a marca de um coração gentil. E agora, a família Jiang não precisaria se preocupar com isso no futuro. Jiang Chen sorriu de forma deslumbrante e disse algumas palavras chocantes. Na verdade, Sua Alteza não está doente. Essas palavras chocaram todos os presentes. Jiang Chen queria morrer? Ele ousou dizer que a princesa não estava doente depois de tudo aquilo? Por que ela estaria assim se não estivesse doente? Dongfang Lu teve uma vontade irresistível de pisar na cara de Jiang Chen, mas o raciocínio de um rei o acalmou. Ele tinha que deixar esse pirralho terminar de falar, seja lá o que for. Eu digo, o que há com essas expressões? Vocês realmente querem que a princesa fique doente? O duque de Tianshui não podia mais se segurar. Jiang Chen, seu fedelho, você está se divertindo às custas do rei. Você está procurando a morte. Jiang Chen esfregou o nariz e disse. Sua Majestade, eu já disse que recebi orientação divina para resolver os problemas da princesa. Alguém pode enfurecer os deuses se continuar a fazer barulho aqui. Sob qualquer outra circunstância, Dongfang Lu teria pensado que Jiang Chen estava apenas falando bobagens. Mas ele não podia se dar ao luxo de não acreditar nele nesse momento. Em primeiro lugar, essa questão estava relacionada com a vida de sua amada filha. E em segundo lugar, essa criança foi morta, mas continuou viva. Ele acreditava que isso era prova de uma intervenção divina. Ele estava bem ciente da eficiência de seus carrascos. Como poderiam falhar em uma simples tortura até a morte? Dongfang Lu não teve escolhas, senão acreditar em Jiang Chen. Ele severamente ordenou. Duque de Tianshui, cale-se. Vossa Majestade, este paspalho está mentindo. O Duque de Tianshui falou rapidamente. Cale-se. O rei estava realmente irritado. O Duque de Tianshui voltou humildemente ao mesmo lugar em que os outros estavam. Apesar de querer acabar com a família Jiang, ele não teria coragem para confrontar o rei. Sua Majestade, a divindade está realmente furiosa. Ele não falará qualquer coisa até que esse ser vicioso se bata 3 vezes. Mas o Duque de Tianshui é alguém poderoso. Ele se submeteria a isso? Para não mencionar a consideração da dignidade e da graça de Vossa Majestade, como você pode possivelmente ordenar que um duque se bata? Parece que é apenas uma questão de ver se o Duque de Tianshui é realmente leal ao reino. Se fosse eu, não hesitaria em me bater 30 vezes,
ao invés de apenas 3. Os nobres que vieram com Dongfang Lu começaram a sussurrar entre eles depois de Jiang Chen falar. Alguns pensavam que Jiang Chen estava atuando, outros achavam que era tudo verdade. Claro, eles não eram os que precisavam se esbofetear. Todos eram apenas espectadores, então não sentiam qualquer pressão. Todos olharam para o Duque de Tianshui. Aqueles ao redor do Duque se afastaram e mantiveram certa distância, dando destaque a ele. O Duque de Tianshui de repente sentiu uma brisa sobre ele. Ele percebeu em meio ao desespero que entre todos os outros ninguém estava disposto a ficar ao seu lado. Era como se todos o desprezassem. Capítulo 4. Bata em si mesmo. Muitos dos nobres que estavam presentes tinham acompanhado o Duque de Tianshui por impulso. Todos queriam acabar com a família Jiang. Mas nesse momento, quem ousaria falar alguma coisa? Se alguém defendesse o Duque de Tianshui, isso significaria um desafio aos deuses. Se eles discutissem com o rei, significaria que eles não se importavam com a recuperação da princesa. Foi nesse momento que a mente de Gordo Xuan juntou os pontos também. Ele sempre foi alguém que adora criar comoções e imediatamente falou: Duque de Tianshui, você está sempre falando sobre como você é um nobre leal, qualificado como o número 2 entre todos os nobres, então ninguém jamais ousaria reivindicar o posto de número 1. Agora que o momento de provar sua lealdade chegou, você inventa desculpas e não faz nada. O que está acontecendo aqui? Você se revelou realmente eloquente em relação à execução da família Jiang antes. Agora, não foi feito nenhum tipo de exigência extrema a seu respeito, e mesmo assim, você se encolhe de medo de apenas 3 tapas? Jiang Chen definitivamente não deixaria essa oportunidade escapar. Ele falou enquanto continuava atacando um inimigo que já havia caído. Parece que esse autoproclamado nobre leal é apenas uma piada. O Duque de Tianshui deve ter falado isso apenas para divertir todos. Melhor não esperar muito dele. O Duque de Tianshui a princípio riu do Duque de Jianghan, mas quem pensaria que a mesa iria virar e ele se tornaria o motivo de chacota? No entanto, o Duque de Tianshui era uma raposa velha nesses jogos políticos, e rapidamente fez um movimento. Ele falou com um ar justo. Este velho Duque sequer franziria as sobrancelhas. Se Sua Majestade exigisse minha vida, então o que seriam 3 tapas? Se isso beneficiar nossa nação, eu ajudarei de bom grado e suportarei uma parte do fardo de Sua Majestade. Pequeno Chener, eu poderia facilmente me estapear 3 vezes e dispersar algumas das preocupações de Sua Majestade. Mas e se você estiver brincando conosco, o que acontecerá? Na verdade, se este pirralho estivesse apenas brincando, então ele estaria fazendo o rei e os nobres de tolos. A voz de Jiang Chen ficou mais fria. Duque de Tianshui, você pode me insultar, mas você não pode blasfemar contra os deuses. Sua Majestade, este homem falou coisas graves. Os deuses estão enfurecidos, e tenho medo de já não poder fazer nada contra essa doença. Dongfang Lu ficou chocado por essas palavras e estava ficando furioso enquanto pensava. Maldito Duque de Tianshui, por que você está resistindo tanto? Se você é tão leal e patriota quanto diz, então se bata 3 vezes agora. Facilite as coisas. Devo realmente dizer isso e ser visto como um rei que intimida seus súditos? Quando seus pensamentos viajaram por esse caminho, Dongfang Lu ficou furioso e franziu as sobrancelhas. O Duque de Tianshui era um especialista em analisar expressões e passou muito tempo estudando as emoções do rei. Ele sabia que o rei estava realmente irritado e, sem aviso prévio, se estapeou 8 vezes rapidamente. Cada bofetada parecia pesada e soava forte. Ele sabia que quanto mais forte ele se batesse, mais acalmaria o rei. Depois da rodada de tapas, seu rosto começou a inchar e parecer com o de um porco. Depois de tudo isso, todos concentraram o olhar em Jiang Chen novamente. Jiang Chen disse sem pressa. Foi dito para você se bater 3 vezes. Para que se bater 8 vezes? Está se rebelando? Você está descontente com a vontade dos deuses? Ou é desleal à Sua Majestade? Ah, esqueça. Dessa vez, você será perdoado. Embora ele tenha dito que não continuaria falando sobre isso, não se poderia dizer o mesmo sobre os amigos do Duque de Tianshui. Eles podiam apenas ficar de braços cruzados e observar enquanto o Duque de Tianshui se batia. Mas eles não podiam mais se conter depois de tudo isso. Agora ele poderia levantar novamente, certo? Suas bofetadas não podiam ter sido em vão, certo? Alguém imediatamente deu um passo à frente. Jiang Chen, por quanto tempo você vai ficar atuando? O Duque de Tianshui já se esbofeteou. Você se tornará um criminoso se não puder explicar tudo agora. Sim, se você não fizer nada, você terá enganado o rei e zombado dos nobres. Toda a família Jiang deverá ser executada nesse caso. Essas pessoas eram obviamente recortes do mesmo pano. Eles até compartilhavam o desejo de destruir uma família inteira. Por outro lado, Jiang Chen deu um bocejo preguiçoso e disse
disse cuidadosamente: Sua Majestade, a manifestação dos deuses é uma questão extremamente sagrada. Essas pessoas não conseguem parar de falar sobre executar minha família. Não tem medo de colocar em risco a saúde de sua filha ou enfurecer os deuses? Será que eles realmente desejam alguma família executada? Jiang Chen deu alguns passos para frente depois de falar e ficou de pé na frente de todos os nobres, fazendo um discurso justo e enfurecido. Todos vocês fazem muito barulho, mas já pensaram em algum momento na doença da princesa? O que a sagrada tarefa de curar a princesa é para vocês? Uma ferramenta para perseguir inimigos políticos e oprimir os outros? Duque de Qianshui, você continua falando sobre executar toda a família Jiang. Se eu não tivesse sorte suficiente para sobreviver e tivesse morrido, então como eu poderia transmitir o conhecimento divino sobre a doença da princesa? A sua lealdade não passa de falsidade enquanto quer empurrar o rei para a ponta de um penhasco e ver a vida da princesa acabada? Vocês são incríveis e poderosos, mas qual de vocês pode dar um passo à frente e falar qual é o problema da princesa? Vocês não são capazes de fazer isso e, por inveja, querem me proibir de transmitir a mensagem divina e, além disso, só recebi a mensagem divina quando estava morrendo. Acham que isso foi fácil para mim? E se os deuses se enfurecerem, vocês vão assumir a responsabilidade? Eu tenho uma última pergunta para vocês. E se os deuses realmente se irritarem e exigirem a execução de suas famílias para salvar a princesa? Vocês falam de fidelidade e valor, mas estariam dispostos a sacrificar suas famílias para aliviar algumas das tristezas de Sua Majestade? Jiang Chen deu voz a uma variedade de frustrações e teve grande prazer em descarregar todas essas palavras, como se fosse uma nuvem de flechas. Ele usou essa desculpa para se esclarecer e permaneceu acima desses nobres como a nuvem de uma tempestade que se aproximava. Eles estavam sem palavras e só podiam observar tudo com descrença. A última pergunta, particularmente, fez com que a expressão de todos eles mudasse drasticamente e estremecessem de horror e medo. Eles vieram originalmente para ajudar o Duque de Qianshui a oprimir a família Jiang e chutar um inimigo enquanto estava caído. Mas agora, os que apoiavam o Duque de Qianshui não tinham coragem para continuar. Se esse fedelho realmente usasse a vontade divina como desculpa para convencer o rei para executar suas famílias, considerando o amor incondicional do rei pela princesa, era uma possibilidade real. Jiang Chen tinha apenas um pensamento enquanto olhava os rostos pálidos e aterrorizados ao redor. Quem imaginaria que chatear e intimidar esses velhos seria tão satisfatório? Especialmente porque essas raposas velhas realmente pensavam que eram importantes, apenas por possuírem poder e prestígio. Tudo bem. O jovem Duque Jiang fez as exigências e os culpados foram punidos. A verdadeira questão aqui é a doença da princesa. Foi nesse momento que uma terceira parte completamente neutra deu um passo à frente e falou tranquilizando as coisas. Logicamente falando, havia alguns espectadores neutros que tinham vindo analisar a situação sem interesse. Mas as coisas tomando esse rumo não ajudariam o rei. Apenas tornariam o coração dele ainda mais ansioso. Doença da princesa? Jiang Chen parou surpreso. Quem disse que a princesa está doente? Eu não falei que ela não está doente? Isso novamente! Dongfang Lu olhou para Jiang Feng, fazendo arrepios surgirem até o pescoço do duque. Ele resmungou por dentro. Maldito garoto parou de falar na parte mais importante. Sua Majestade, tenho uma pergunta. Quando a princesa nasceu, houve um eclipse solar? Traços de um sorriso calmo podiam ser encontrados nos lábios de Jiang Chen. Dongfang Lu ficou inicialmente chocado, pensando: como ele sabia disso? Será que ele realmente recebeu alguma mensagem divina? Todos consideravam o eclipse solar um presságio de má sorte. Assim, Dongfang Lu sempre evitou falar sobre isso. Não apenas a princesa, mas quando a mãe dela nasceu, também deve ter acontecido um eclipse solar. Isso aconteceu durante 9 gerações de mulheres, e a herança continuava. Yin e Yang ficaram desequilibrados. O corpo ficou carente de Yang, e na 9ª geração, nasceu um corpo de constituição Yin. Quando Jiang Chen disse as palavras Constituição Yin, ele o fez com um coração pesado. Isso tinha atormentado sua vida passada por milhões de anos. Mesmo seu pai, o Imperador Celestial, não conseguiu resolver esse problema. Então ele sentiu que compartilhava da mesma miséria que Dongfang Jiruo e imediatamente diagnosticou o problema. Foi devido a essa dor de miséria compartilhada que ele parou de se fingir de morto, porque viu na princesa uma maneira de resolver a atual crise da família Jiang. Ele não ofendeu a família real por peidar durante os ritos? E para que serviam os ritos?
não buscavam por bênçãos divinas para Dongfang Jiru? Se ele pudesse resolver o problema de Dongfang Jiru, essa não seria a melhor maneira de limpar toda a bagunça? Quem teria pensado que Dongfang Jiruo nasceria com uma constituição yin? Esse tipo de pessoa apareceria apenas uma vez em centenas de milhões de nascimentos. Quem poderia ter previsto que a roda do destino levaria Jiang Chen para o mesmo lugar em que uma pessoa assim estava? Era preciso dizer, o destino é algo misterioso. Dongfang Jiruo não teve o mesmo tipo de nascimento que o antigo Jiang Chen, e por isso, ela foi muito mais azarada. Sem o Imperador Celestial como pai, e sem o Sol e a Lua para prolongar sua vida seria, sem dúvidas, muito mais curta. Ela tinha 13 anos no momento, e tudo indicava que seria difícil para Dongfang Jiruo alcançar os 14 anos. Foi por isso que Dongfang Lu, um pai que amava a filha mais do que qualquer coisa, tinha preparado os ritos do culto celestial. Um corpo com uma constituição yin? Os nobres reunidos começaram a sussurrar uns com os outros. Era evidente que nenhum deles tinha ouvido esse termo antes. Se não fosse pela segurança que Jiang Chen adotou ao declarar tais palavras, eles teriam acusado Jiang Chen de ser um mentiroso compulsivo. Demorou um tempo para que Dongfang Lu se recuperasse do choque. Jiang Chen estava correto, pelo menos em relação ao eclipse solar. Dongfang Jiruo e sua mãe nasceram durante um eclipse solar. No momento, Dongfang Lu se tornou realmente crente. Parecia que este garoto Jiang realmente havia recebido uma mensagem divina. Sua mente se agitava. É possível que tenhamos comovido os deuses e os céus com nossa sinceridade? Dongfang Lu perguntou agitado. Sua postura poderia ser considerada humilde. Então, Jiang Chen, é possível curar uma constituição yin? A própria constituição yin não é uma doença, é uma deficiência. Se a princesa nunca tivesse tentado praticar o Dao marcial ou treinar seu Qi, então não haveria nenhum problema para ela viver 20, 30 ou 50 anos. É errado forçar ela a treinar, isso enfraqueceu ainda mais o seu Qi. Então, se não fizermos nada, a princesa não passará dos 16 anos. Esse diagnóstico era semelhante ao de alguns médicos reais. Depois de ouvir as palavras, o rei estava ficando cada vez mais curioso, sua mente ainda mais agitada. Esse Jiang Chen realmente recebeu orientação divina? De que outra forma ele saberia tantos detalhes? Dongfang Lu perguntou apressadamente. O que podemos fazer? Isso significa que existe algum método para lidar com uma constituição yin? Não é uma doença para começar, então naturalmente existem métodos. O primeiro passo é parar toda a prática de Dao marcial e parar de tomar pílulas que possam fortalecer os meridianos. Caso contrário, mesmo com uma intervenção divina, não poderemos fazer muito em meio ano. Essas palavras fizeram o coração de Dongfang Lu bater mais forte enquanto pensava que havia escapado da morte. Ele sempre pensou que Dongfang Jiru tinha um corpo fraco, então tinha investido pesado em seu treinamento. Mesmo que ela não tenha melhorado, não poderia ser má coisa tentar fortalecer seu corpo. Mas quem teria imaginado que o treinamento prejudicaria seu corpo e que essas pílulas se tornariam um tipo de veneno? O que devemos fazer então? Era como se Dongfang Lu tivesse se tornado um estudante devoto em busca de conhecimento. Assim sendo, ele perguntou em desgraça. Perdoe minha sinceridade, mas a princesa nunca poderá cultivar nessa vida. Um corpo com uma constituição yin é realmente frágil. A questão mais urgente é prolongar a vida dela. Esse processo será longo, já que não existe um tratamento rápido. Se Sua Majestade não confiar em mim, então dê ordens para que me prendam. Não fale assim, jovem Duque Jiang. É como se o sol tivesse brilhado mesmo através das nuvens depois de falar com você. Os assuntos de Jiruo estão agora em suas mãos. Tudo o que você pedir será concedido. Além disso, nós estamos concedendo um medalhão real do dragão gravado. Você pode entrar e sair do palácio livremente com isso, e não precisa se curvar na presença real. Dongfang Lu era definitivamente o governante de um reino. Nenhuma pessoa comum poderia combinar generosidade e astúcia. Ele estava pedindo a cabeça de Jiang Chen há um segundo, mas concedeu o medalhão real do dragão gravado logo depois. Jiang Chen nem sequer precisaria se curvar quando visse o rei. Essa era uma honra que nem mesmo as 3 excelências do palácio possuíam. O duque de Tianshui queria desesperadamente que um buraco no chão o engolisse, ainda que o rei não o tivesse feito perder respeito. Mas recompensar Jiang Chen de forma tão rica foi pior do que estapear o duque no rosto. Capítulo 5. Se eu não a curar, morreremos juntos. O que significava receber o medalhão do dragão gravado diretamente das mãos do rei? Isso significava que Jiang Chen, a partir de agora, teria livre passagem para o Palácio Real. Se ele realmente chegasse a curar a princesa, então ele se tornaria o favorito do rei.
tendo uma enorme fortuna à sua disposição. Ele simplesmente receberia o amor e a admiração do rei. Então, quem no reino não iria tratá-lo com o devido respeito? Jiang Chen, diante da situação e da expectativa da multidão, não deixou que seu orgulho subisse a cabeça e se ajoelhou diante do rei para aceitar o medalhão. Para ser honesto, em sua vida passada, como filho do imperador celestial, ele não poderia simplesmente se ajoelhar diante de um simples rei, mas ele naturalmente não iria se recusar a curvar-se diante do rei. Como de costume, alguém deveria fazer um breve discurso quando aceitasse um presente como esse. Jiang Chen saudou o rei, levando a mão ao peito e disse: Meu rei, as palavras de seu humilde servo não são vazias. Eu te faço uma promessa. Se alguma coisa acontecer à sua majestade, devido à minha incompetência em curá-la, então, esse humilde servo, em seguida, se juntará à princesa em morte. Existiam muitas frases para expressar lealdade, mas nenhuma era tão direta quanto a que Jiang Chen havia acabado de usar. Se eu não curá-la, então eu morrerei com ela. Esse era um gesto que envolvia a vida de toda a sua família. Entre todos os nobres sob o céu, qual teria esse tipo de espírito e esse nível de lealdade? Nesse momento, até mesmo Jiang Chen ficou impressionado com a sua incrível encenação. Uma encenação que poderia enganar até mesmo o próprio ator, iria naturalmente conquistar os outros. Os nobres e os oficiais que acompanhavam Dongfang Lu ficaram extremamente surpresos. Quem iria imaginar que o herdeiro de Jiang Han teria esse espírito? Tal pai, tal filho. Um tigre nunca teria um cachorro como filhote. Até mesmo os servos do duque de Tianshui ficaram impressionados, pois se eles estivessem naquela situação, não seriam capazes de demonstrar tal caráter. Mas Jiang Chen ainda não tinha terminado a sua encenação. Ele continuou: Sua Majestade, os deuses ainda não terminaram os seus ensinamentos. Por isso, o que aconteceu hoje deve ser mantido em segredo, sem a menor possibilidade de se espalhar. Primeiramente, para não desonrar os deuses, e também para preservar a reputação de Sua Majestade. Se algum dos eventos de hoje se espalhasse, certamente afetaria a reputação de Dongfang Lu, já que um duque se batendo não era uma coisa digna de se ver. O mais importante neste momento era, certamente, evitar desonrar os deuses. Se por algum motivo esse segredo se espalhasse e os deuses se irritassem, toda a culpa cairia sobre Dongfang Jiru, e a situação se tornaria extremamente grave. Dongfang Lu, sem pensar duas vezes, ordenou: Nem sequer uma palavra sobre os eventos que aconteceram hoje deve ser dita fora dessa sala. E se alguém desafiar a minha ordem, saiba que estará indo contra toda a família real. O único lado bom de toda essa situação era que somente meia dúzia de pessoas estavam presentes. Deixando de lado os subordinados do duque de Jiang Han, as pessoas que acompanhavam o rei não passavam de 6 ou 7. Todos os que estavam presentes eram raposas velhas e sabiam muito bem que o rei estava falando sério. Somente a simples ideia de espalhar o que havia acontecido poderia colocar a vida de todos eles em risco. E levando em conta que a atitude deles não foi uma das melhores, certamente suas reputações também sofreriam junto com o A do rei em caso de alguma fofoca se espalhar. Jiang Chen acabou assustando os nobres estúpidos, simplesmente usando os deuses. Ele estava agindo como uma raposa que roubou a ferocidade de um tigre. Desta forma, ele queria passar despercebido. Ele simplesmente não queria que o país inteiro o visse como um louco de pedra, caso tudo se espalhasse. Dongfang Lu estava extremamente emocionado, e enquanto segurava a mão de Jiang Feng, disse com extrema admiração: Duque de Jiang Han, sua lealdade e a fidelidade de seu filho são extremamente raras nos tempos de hoje. Jiang Feng apenas sorriu de forma irônica. O seu filho demonstrou uma enorme coragem e felizmente conseguiu contornar a situação de uma forma impressionante. Sabendo disso, ele não ousou dizer nada, para evitar problemas. Ele simplesmente riu internamente de toda a situação. Seu garoto maldito, você está gostando de tudo que está acontecendo, não é mesmo? E é bom você não estragar tudo, mas tanto faz, já que você é meu filho. Mesmo se tudo desmoronar, o seu pai aqui vai tomar as rédeas e aceitar as consequências de qualquer que seja o problema. O estado mental de Jiang Feng, nesse momento, já estava mais calmo, depois dessa chuva de emoções pela qual ele passou. É dito que um paciente que sofre por anos da mesma doença acaba se tornando um especialista. Já que no seu passado, Jiang Chen possuiu a Constituição Yin, desde o seu nascimento, ele acabou se aprofundando bastante no assunto. No entanto, na sua atual situação, era simplesmente impossível refinar uma pílula do Sol e da Lua, como o seu pai fez. Seria simplesmente impossível pensar nisso. A pílula do Sol e da Lua era um remédio que violava os caminhos da natureza, já que ela acabava aumentando o tempo de vida do seu usuário. A pílula era extremamente difícil de se refinar, já que até mesmo o Imperador Celestial usou toda a sua energia espiritual
e sacrificou alguns anos de sua vida, simplesmente para refinar uma pílula. Além da grande quantidade de energia que seria necessária, os ingredientes para refinar a pílula do Sol e da Lua poderiam nem mesmo existir nesse mundo. E mesmo se eles existissem, era muito improvável que eles tivessem a capacidade de gastar a quantidade exorbitante de recursos que o Imperador Celestial usou para refinar a pílula. A pílula do Sol e da Lua estava simplesmente fora de questão, mas outros remédios que imitavam os efeitos da pílula do Sol e da Lua existiam, e mesmo se eles tivessem apenas 1/10 do efeito da pílula do Sol e da Lua, já seria o suficiente para prolongar o tempo de vida de alguém em, pelo menos, mais 100 anos. O Jiang Chen do passado foi capaz de viver por milhões de anos após tomar a pílula do Sol e da Lua, e se não fosse pela calamidade, ainda estaria vivo, como um imortal. Na situação atual de Dongfang Jiruo, ela seria incapaz de viver por milhões de anos. Nem mesmo se o Imperador Celestial retornasse dos mortos isso seria possível. Mas com a ajuda de Jiang Chen, ela poderia viver por mais uns 100 anos tranquilamente, e isso não seria difícil, já que existiam várias alternativas. No entanto, Jiang Chen não tinha a menor intenção de curá-la rapidamente. Se ele curasse Dongfang Jiruo de uma só vez, todos teriam a impressão de que ele não se esforçou o suficiente, e faria com que a gratidão do Rei Lu desaparecesse com o vento. Os sentimentos e decisões de reis e imperadores mudam facilmente e constantemente. Com isso, a coexistência pacífica a longo prazo nunca seria acompanhada de gratidão. Jiang Chen precisava de tempo, e com o suficiente, ele não iria precisar se preocupar com um simples governante de um reino qualquer. Sendo assim, ele decidiu seguir lenta e precisamente, já que a única coisa que ele precisava fazer era prolongar o tempo de vida da princesa. Essa situação era simplesmente perfeita para Jiang Chen, pois além do tempo extra que ele teria, ele ainda contaria com a proteção do rei. Dessa forma, qualquer um que criasse problemas para o médico particular da princesa teria que arcar com as consequências. Depois de muitas conversas profundas e acaloradas, Jiang Chen finalmente se comprometeu em iniciar o tratamento da princesa dentro de 3 dias. Essa foi a única maneira que ele encontrou para não ser mais incomodado. Mas desta vez foi o gordo Xuan que se aproximou com uma cara de coitado. Irmão Chen, como pode ser tão cruel? Você nem me deu uma pista. E para piorar, aquele livro Wiquanbao era o último do seu tipo, e graças a você, ele foi destruído pelo fogo. E agora, o que vou fazer durante minhas noites solitárias? E aquela nota de 10.000 pratas era verdadeira. Seu gordo mentiroso, você ainda tem coragem de dizer que aquela nota era verdadeira? Jiang Chen disse olhando para o gordo que não tinha um pingo de moral. O gordo riu e coçou a cabeça. Irmão Chen, você me entendeu errado? Aquela era uma nota autêntica, mas ela foi produzida pelo Salão dos 9 Submundos. Eu gastei boas 5 pratas nela. O Salão dos 9 Submundos era uma loja renomada, especializada na produção de papel moeda, para ser queimada em oferenda aos mortos. O gordo acabou rindo arrependido quando falou das 5 pratas. Todos os gordos eram literalmente pão duros. O simples fato de gastar uma moeda era tão doloroso quanto acertá-lo com uma pedra. Eu até posso esquecer que a nota foi destruída, mas o meu precioso Wiquanbao... Simplesmente esquecer e deixar pra lá? Eu realmente tinha esquecido sobre o meu dinheiro. Seu gordo maldito, quando é que você vai devolver minhas 10.000 pratas? Jiang Chen disse enquanto soltava uma boa risada. O quê? Irmão, eu não consigo te entender. Eu chorei tanto quando soube que você tinha morrido. Acho que estourei meus tímpanos. Eu não estou te escutando. Oh, meu Deus, agora tenho que procurar um médico. Não se preocupe, irmão Chen. Assim que eu estiver melhor, eu venho te visitar. O gordo saiu tão rápido da sala que nem mesmo deu tempo de ouvir sua última frase. Além do gordo Xuan, Hubing Yue e Yang Zong eram os melhores amigos de Jiang Chen. Logo após a fuga do gordo Xuan, Hubing Yue falou rapidamente com Jiang Chen e também foi embora. Yang Zong queria uma explicação, mas se contentou assim que Jiang Chen colocou a mão em seu ombro. E então, ele também foi embora. E finalmente, depois de todos saírem, restaram apenas pai e filho na sala. Jiang Feng, sem dizer uma única palavra, sacou a sua espada e partiu o caixão ao meio, com um só golpe, destruindo-o completamente. Rápido, alguém venha retirar essa bagunça da minha frente. Queimem tudo para afastar a má sorte. Era praticamente impossível descrever a alegria que Jiang Feng estava sentindo ao ter seu filho de volta. Nesse momento, Jiang Chen olhou para seu pai e disse: Pai, você não vai me fazer nenhuma pergunta sobre o que aconteceu? Jiang Feng riu com vontade enquanto dava uns tapinhas no ombro de Jiang Chen. Filho, não importa o que aconteceu ou venha a acontecer, eu sempre vou estar ao seu lado. Isso acabou deixando Jiang Chen de boca aberta. O seu pai
realmente não tinha princípios. O antigo Jiang Chen, que ocupava esse corpo, era simplesmente um idiota medíocre, o pior que se pode pensar. E se ele realmente estivesse morto, a única coisa que estaria escrita em sua lápide seria: aqui jaz um nobre, que fez de tudo, menos as suas obrigações. Era sempre um acidente aqui, uma catástrofe ali. Era tão frequente que Jiang Feng já estava acostumado a limpar a bagunça do filho. No entanto, ele não era totalmente ruim, ele era leal e passava um pingo de confiabilidade. Caso contrário, ele não seria o líder de um pequeno grupo que não servia para nada. Basicamente, era difícil encontrar alguma coisa boa para dizer sobre Jiang Chen. Seria mais fácil encontrar uma agulha em um palheiro. Os defeitos eram muitos e fáceis de se identificar. Era comum encontrar algumas falhas nos filhos dos nobres. Com Jiang Chen não era diferente. Ele era extremamente preguiçoso em relação ao treinamento. Após terminar uma análise nas memórias, Jiang Chen passou a ter certeza que o antigo dono de seu corpo era um preguiçoso, uma causa perdida. Esse miserável não sabia valorizar as coisas. Apesar de ter um pai que sempre o dava suporte e até mesmo um bom potencial, ele tinha nascido em um berço de ouro e não deu valor. E como resultado da sua preguiça e falta de vontade, ele acabou se tornando o último da sua turma. Como todo herdeiro do título de duque, ele não poderia continuar vivendo na capital do reino para sempre. Ele deveria voltar e permanecer no seu próprio ducado. Os herdeiros e os governantes de cada ducado se reuniriam a cada 20 anos para participar do teste do dragão oculto. Atualmente, existiam 108 ducados no Reino Oriental. No entanto, para que os herdeiros permanecessem com o seu direito ao ducado, eles primeiro deveriam participar do teste do dragão oculto e conquistar o sucesso. Mas se eles falhassem, sua família perderia o comando, o título e todas as suas terras, passando a ser somente uma família rica normal, sem qualquer poder. E com a perda de poder e influência, seria inevitável a queda dessa família, já que é um instinto pular de um barco que está afundando, as pessoas simplesmente iriam embora. Isso significava que, com a perda do ducado, essas famílias, além de perder o seu poder, perderiam também a sua principal fonte de renda. Sem esse dinheiro, seria impossível manter um exército e guardas de confiança. E além disso tudo, a família real não permitiria que quem perdesse o ducado se tornasse mais influente que a família portadora do título. O teste do dragão oculto não era tão simples. Ele se estenderia por 3 anos e somente ao final dos 3 seria realizada uma cerimônia para transferir a herança para aqueles que passassem no teste. E assim, eles poderiam manter o título de duque por mais 20 anos, até que a nova geração fosse enviada para participar do próximo teste do dragão oculto. O principal objetivo do teste do dragão oculto era assegurar que cada ducado se mantivesse no caminho do cultivo, sempre descobrindo novos talentos, e assim, evitasse problemas no caminho do autoaperfeiçoamento. E se eles não passassem, eles perderiam o seu ducado. Essas eram as regras para sobreviver nesse mundo. Eram simples, diretas, brutais e violentas. E se você deseja acompanhar Jiang Chen no caminho para se tornar o soberano dos 3 reinos, inscreva-se no canal, curte, comenta e compartilha. E não esqueça de ativar o sininho para não perder a continuação dessa novela. Até mais!